Hoje nós vamos dar uma dica de livro. Esse livro aqui, Longe do Ninho, a autora Daniela Arbex, fala sobre a tragédia do Ninho do Urubu, o CT do Flamengo, onde tivemos 10 adolescentes, 10 menores que foram de 15 anos, ou mais ou menos 15 anos, que perdemos nesse grande incêndio que deveria estar sendo muito mais comentado pela sociedade brasileira. Vem com a gente. Gente, a Daniela Arbex, ela é uma escritora barra jornalista. E ela escreve dentro de um gênero que eu particularmente tenho muito interesse, que é a linguagem jornalística. Livros com linguagem jornalística. Eu já havia lido, inclusive eu tenho um vídeo que eu comento essa outra obra dela, que é O Holocausto Brasileiro. É um livro imprescindível, né? Na minha opinião, até agora, até o momento, até agora eu li 2 livros dela, né? O Estranho Ninho e o Holocausto. Eu, particularmente, eu gosto demais do Holocausto. Eu acho que é a grande obra, a primeira obra e grande obra dela. Eu estou aqui depois para ler o terceiro livro dela, que é o Arrastados, né? Mas o Arrastados, que fala sobre as barragens que romperam lá na região de Mariana, em Minas Gerais. Mas esse aqui ainda eu vou ler, depois a gente fala sobre ele, né? Então tem O Holocausto, um grande livro, excelente livro, imperdível, e temos Longe do Ninho, que também é um bom livro, só que eu gostei mais do Holocausto. No modo geral, eu gosto demais desse tipo de literatura, porque é uma literatura que vai tentar resgatar uma situação real e tentar trazer uma reflexão muito profunda sobre algo que aconteceu, né? A gente sabe que toda e qualquer narrativa nunca é perfeita, né? Sempre ela vai conter imperfeições, mas a linguagem jornalística, como ela tenta ter um compromisso com aquilo que a gente chama de verdade, se é possível a gente chamar a verdade como sendo algo alcançável, mas, de um modo geral, é disso que se trata, tá? Então você tem ali os Sertões, que Euclides da Cunha faz todo aquele estudo sobre a Guerra de Canudos e a pessoa do conselheiro, mas esse livro ele fala de algo que mexe bastante comigo, no sentido de que eu trabalho minha carreira todinha feita com educação e ainda continuo trabalhando com educação, né? No momento estou fora de sala de aula, estou numa função administrativa, estou trabalhando com formação de professores, mas eu trabalhei muito tempo com adolescentes e estou no meio educacional, e me choca muito saber que um professor, se falar para um aluno que ele é chato, mesmo ele sendo chato, imagina aquele aluno que causa o tempo todo, e o professor perde a paciência e fala assim, nossa menino, como você é chato. Eu conheço professor que responde processo administrativo por ter feito exatamente isso, ter chamado um aluno que ele considerou como sendo chato, chamado ele de chato, porque dizem que isso traumatizou a vida do menino, da menina, e que agora ele tem que responder por isso. E está respondendo, tá? Sujeito a penalidade e tudo mais. Aí você tem um grande clube brasileiro que coloca quase 30 adolescentes em containers. Esses containers, eles têm irregularidades relevantes quando a gente fala de prevenção de incêndio e quando ele fala de possibilidade de uma crise gerada por incêndio. Existe uma disciplina das engenharias, e essa disciplina é usada na engenharia e é usada também por bancos, né, para cálculos de seguro de vida, né, seguros de um modo geral, porque você vai descobrir o que pode causar um acidente. O nome dessa disciplina se chama análise de risco. E existe uma regra máxima da análise de risco que diz o seguinte: dificilmente um acidente é causado apenas por um fator.
Normalmente, um acidente é causado por vários fatores. Então, por exemplo, você não leva um tombo do nada. Você leva um tombo porque você estava distraído, talvez você estivesse mexendo no celular, ou porque você estava olhando ao lado para uma mulher bonita ou para um cara bonito, ou porque você tinha chovido aquele dia e o chão estava escorregadio, e de repente aquele chão estava limboso porque ninguém limpou aquele chão, ou porque alguém derrubou alguma substância no chão, porque você estava cansado. Você tem uma conjugação de fatores que normalmente levam a um acidente. E quando a Daniela Arbex ela vai investigar o que aconteceu, ela detecta justamente isso. O Flamengo, que é o clube, o grande clube responsável, o grande clube assassino, que causou a morte de 10 adolescentes na faixa dos seus 15 anos. Portanto, quando a gente fala de adolescente, nós estamos falando que há necessidade de ter cuidados redobrados. Para quem não sabe, o adolescente por si só, principalmente quando ele está numa turma, a chance de ter ideia de jirico e fazer alguma coisa que não deve é muito grande. Que não é o caso aqui, né? Eles morreram porque o Flamengo foi negligente mesmo. Eles não fizeram absolutamente nada de errado, esses meninos, né? E se tivessem feito, seria normal da idade. Foi falha do ar-condicionado, falha na manutenção do ar-condicionado. O Flamengo contratou terceiros? Contratou, mas quem contrata tem responsabilidade. O Flamengo contratou a empresa que forneceu os containers? Forneceu, mas ela tinha que ter olhado como eram esses containers. Foi decisão do Flamengo não colocar eles num prédio de alvenaria, colocar eles em container? Foi opção do Flamengo. O container, a porta, só tinha uma porta, né? A entrada e saída era única, uma portinha só, uma porta simples, que abria para dentro, não para fora. E quando você fala de situações de incêndio, é fundamental que a porta abra para fora, para isso facilita a fuga. As janelas dos containers tinham grades. Não bastando isso, o container era revestido de um material teoricamente usado para isolamento acústico e para isolamento térmico, que evidentemente não deveria ser usado, porque a gente teve lá na Botkiss exatamente a mesma situação. Esse material feito de poliuretano, que quando pega fogo, ele vai desprender gases extremamente tóxicos da classe dos cianuretos, e isso acaba matando a pessoa intoxicada. Então, esses menores, eles ficaram ali presos num ambiente com pouco espaço, amontoados, sem as condições de segurança, com um monitor só tomando conta deles. Como que pode? Quase 3 dezenas de adolescentes que estavam ali, com um monitor só olhando. Não pode, né? Você tem que ter mais pessoas para dar conta de cuidar desses menores. Isso é inadmissível. Enfim, o Flamengo, ele até hoje está lá na justiça enrolando essas famílias e causando para poder pagar. E quando a gente vê os profissionais do esporte num time tão poderoso como esse, a gente vê profissionais sendo pagos para lá do que a peso de ouro, passa a ver aí Neymar, Vini Júnior, esse pessoal todo, Paquetá, etc. e tal, aproveitando que nós estamos em Copa do Mundo. E enquanto isso, lá na base, total situação de exploração. Para você ter uma ideia, o salário de um desses meninos aqui, mal dava para pagar uma chuteira. Então eles ganhavam um pouco mais do que o valor de uma chuteira, sendo que eles gastavam 2 chuteiras por ano. Uma chuteira por semestre é mais ou menos isso que eles gastavam ali, né? Então, exploração total. É algo que devia ser discutido no Brasil, um lado perverso do futebol que o Flamengo deixou manifestar e que vale a sociedade ficar de olho. Aliás, o universo do futebol, ele merece ficar de olho por muitas coisas, né? Uma delas, já que esse canal se dedica ao universo LGBTQIAN+, sempre que possível, né? A gente sempre traz um pouco desse viés para as nossas falas. O futebol já deveria estar na mira faz tempo, né? Porque, afinal de contas, quantos jogadores homossexuais você conhece? Quantos jogadores gays você conhece? Você acha que
todo jogador profissional ele é hétero? Ou será que o jogador gay não consegue expressar a sua identidade plenamente? Por que motivo será? Será que esse universo do futebol é tóxico? Tão tóxico quanto os gases que mataram esses meninos? Bom, eu estou só fazendo esse breve comentário, porque, na verdade, esse assunto não está no livro, né, essa questão da homossexualidade dos jogadores, mas sim a desumanidade com qual a gente trata o pessoal ali no começo da carreira de profissional, né, de jogador de futebol. São jovens que vieram, a maioria deles, quase todos eles de classe baixa, que tinham como grande esperança de melhorar as condições de vida de suas famílias o futebol. As famílias também sonhavam com essa possibilidade, é algo que também deveria ser discutido, né? A responsabilidade dessas famílias e dos clubes quando praticamente adotam esses menores, né? Para cuidar deles e não cuidam como se deve. E sonho frustrado, né? Frustrado e que virou tragédia. Um livro importante. É um livro que, na minha opinião, deve ser lido para todo mundo, porque traz consciência sobre a indústria do futebol, traz reflexões sobre a péssima gestão do Flamengo em relação às suas categorias de base. E são livros desse tipo são muito importantes porque você só consegue evitar acidentes estudando acidentes. E estudar acidente tem esse peso, né? A gente fica bastante comovido. A autora teve uma preocupação com a parte humana, trazendo um pouco da história deles, para tentar humanizar um pouco, e eu acredito que ela fez bem isso. Isso acaba tornando o livro um pouco cansativo, né? Porque as histórias de vidas deles são bastante parecidas, né? Mas toda a descrição dela sobre o ocorrido é muito valioso, né? Daniela Arbex, guarde esse nome, se você não conhece, vá atrás, que eu já li 2 e estou indo para o 3º livro dessa mulher, ela é muito boa, tá? Vale a pena, sempre assuntos bastante relevantes, né? Então, gente, beijo, gostou desse vídeo? Deixe seu like, inscreva no nosso canal. Fui!